Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, começando mais uma partezinha das aulas em EAD para vocês. A última aula a gente fez a seleção da cor e a peça protética voltou para o laboratório para que o protético aplicasse a cerâmica de revestimento e nos mandasse a peça pronta. Então, antes de fazer a cimentação, hoje a gente vai fazer os ajustes funcionais e estéticos das próteses cerâmicas, tanto para as metalocerâmicas quanto para as que são em cerâmicas puras, em silicate de lítio ou em zircônia. Vamos fazer esses ajustes funcionais estéticos para daí passar para o último passo, que é para finalizar o trabalho, que é fazer a instalação dessas peças no paciente. Então, o que a gente vai verificar quando a peça vem pronta do protético? Primeiro, se veio alguma porção de cerâmica na parte interna da infraestrutura. Aí a gente vai remover esses excessos, né? Ver também a parte marginal de linha de termo, se está bem adaptado. Vamos ajustar os pontos de contato proximal e oclusal. Quando se é uma ponte fixa, ver a região de pôntico, se está bem adaptada com relação à resina, com relação a tecido mole. Ajustar essas margens cervicais, a parte de papila. Fazer o final dos ajustes oclusais e também o ajuste fonético. Então, primeiro passo, veio do laboratório a cerâmica aplicada. Nós vamos, antes de ver o paciente, nós vamos verificar no modelo de gesso como é que está essa peça. Sempre quando vocês vão fazer uma consulta que envolva trabalho protético e paciente, peçam um dia antes. Tá? Então, se a consulta do paciente é para terça-feira às 10 da manhã, peça a prótese para segunda-feira. Por quê? Se o paciente atrasar, se o protético atrasar a entrega da peça, você consegue desmarcar ou transferir a consulta do paciente. Tá? O que não dá é para você estar com o paciente na cadeira, ligando para o protético dizendo que está com o motoboy, que em breve vai chegar, e você fazer uma prova de peça sem fazer uma verificação antecipada. Uma das coisas que pode acontecer é trocarem as caixinhas dos pacientes. Então, em vez de vir a prótese do seu paciente, vem uma prótese de outro dentista, de outro paciente, e não a sua. E a sua foi parar em outro consultório. Isso não é raro de acontecer, gente. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema, antecipem o pedido da entrega da prótese. Chegou a prótese do laboratório, vai vir no modelinho daquele de transferência. A gente vai remover a peça do modelo e vai verificar a parte interna se não tem um resíduo de cerâmica colocado ali. Se você perceber que tem algum resíduo, pega uma broquinha em baixa rotação, broquinha diamantada, remove, passa o microéter, aquele jato com óxido de alumínio para limpar a peça. Isso aí é tudo coisa que vocês não precisam fazer na frente do paciente. Quando o paciente chegar, isso já está tudo resolvido. Então, removo, vou verificar se tem excesso de cerâmica na linha da cinta metálica ou da linha de término, se for da zircônia, porque se houver excesso de cerâmica ali, vai formar um degrau positivo. Lembram lá quando a gente faz a prova, a gente passa a sonda para ver se tem um degrau positivo, degrau negativo, se tem um espaço? Então, essa parte está resolvida na infraestrutura, agora vem a cerâmica. Então, nessa parte da infraestrutura que vai entrar em contato com a linha de término do preparo, só pode ter cerâmica se houve um degrau negativo, que você pediu para complementar com cerâmica. Tá? Então, se você olhar ali, aquela bordinha de cerâmica está muito grossa, vai pegar uma broquinha e já vai fazer o desgaste dele também antes do paciente chegar. Se você posicionar essa coroa e fizer isquemia na gengiva, é porque você está com excesso de material, você está com sobrecontorno. Então, pega uma broquinha diamantada. Tá? Então, a cerâmica sempre a gente vai usar brocas gastas, brocas velhas. Tá? Usar brocas diamantadas novas, você pode lascar a cerâmica, fazer trincas na cerâmica. Então, você vai usar uma broquinha mais antiga ou vai usar aquele disco de metal.
Quando você desgastou demais e expôs o opaco, isso em caso de metalocerâmica, né? Precisa voltar para o laboratório para fazer o polimento. Porque a gente não consegue dar o polimento adequado do opaco com as nossas borrachinhas. A gente consegue polir a cerâmica, mas não o opaco. Então, se houve esse problema, volta para o laboratório, faz a prova, mas não instala no mesmo dia. Volta para o laboratório para fazer o polimento. Se ficar a superfície rugosa, vai haver acúmulo de placa, recidiva de cárie. Então lembre que uma das características da prótese, né, uma das características mecânicas é lisura de superfície, que é o que a cerâmica nos faz muito bem. Fiz o ajuste da parte interna da peça desse excesso de cerâmica, aí eu vou ver ponto de contato. Tá? Muitas vezes o coping desceu certinho e a peça cerâmica não desce. Por que ela não desce? Por causa dos dentes vizinhos, do ponto de contato. Então vou colocar a folhinha de carbono, vou pressionar a peça para que ele marque ali na cerâmica ou no dente aonde que está fazendo essa pressão no ponto de contato proximal. Então, dificilmente aquele coping que você provou que desceu bem não vai descer depois. Tá? Então ele vai dar problema onde? Quem não deixa ele acomodar? Ponto de contato. Se a peça não foi feita moldagem de transferência, ela veio na peça que foi troquelada, vai vir um problema no ponto de contato. E é melhor que venha em excesso do que com falta. Por quê? Porque daí quando vem com excesso eu consigo desgastar e ajustar na boca do paciente. Quando vem com falta, que o fio passa sem nada de pressão, vai haver uma região de acúmulo de alimento. Então precisa voltar para o laboratório para acrescentar cerâmica nesse ponto profissional. Para verificar se o ponto de contato ficou bom, o fio dental tem que passar com uma certa pressão. Tá? Então tem que haver resistência do dente para o fio passar. Se o fio passar sem resistência nenhuma, volta para o laboratório para aplicar a cerâmica. Por quê? Porque ali vai haver uma área de impacção de alimento que incomoda muito o paciente. Se ele passar com resistência e esgarça, desfia, aí está faltando o quê? Polimento. Ou na peça cerâmica ou no dente vizinho. Então muitas vezes durante o preparo você acaba dando uma passadinha de broca no dente vizinho e ele fica áspero. Então pega um disquinho de lixo, aquele de acabamento de dentística, passa o disco, passa as borrachinhas, deixa a superfície do dente vizinho bem lisa. Então o fio tem que passar com uma certa resistência sem desfiar, sem esgarçar. Tenho que ajustar até que isso ocorra. Tá? Se o fio não passar, que está muito justo e arrebenta, aí o ponto de contato está muito preso. Aí eu tenho que dar uma desgastadinha. Se ele passar sem resistência, aí tem que voltar para o laboratório para acrescentar cerâmica. Coloca o carbono em posição, você vê ali na figura 18B, coloca o carbono, de preferência aquele bem fininho, aquele que parece um plastiquinho da Parkel, né? Que é aquele que é vermelho de um lado e azul do outro. Aí ele vai marcar ali na cerâmica, nós vamos pegar um disquinho de aço ou uma broquinha diamantada gasta e vamos remover ali onde está pegando. Gente, normalmente é muito pequeno esse ajuste, então devagar, com calma na hora de marcar. Como a peça está pronta, já tem o glaze aplicado, ela está brilhante, às vezes ela não pega a cor do carbono. O que eu vou pegar? Uma daquelas borrachinhas de policerâmica, a cinza, vou passar e vou deixar ela sem brilho. Aí sim, aí ela vai marcar com o papel carbono. Se for uma ponte fixa, tiver pontico, se vier com excesso de cerâmica, a hora que você posicionar a ponte, ou ela vai fazer báscula, ou ela vai dar isquemia na região do pontico. Então aí você vai, mesma coisa, você vai pôr o carbono, vai demarcar e vai desgastar esse excesso de cerâmica. Você vai fazer com que a cerâmica se ajuste, essa região do pontico, sem pressionar a gengiva. Então o pontico ele tem que ficar o mais próximo possível da gengiva sem tocar nela. Não pode ficar muito longe, por quê? Porque senão vai encher de comida. Tá? Ele sempre retém um pouco de alimento. Então, se ficar um espaço muito grande, vai entrar muito alimento. Então, ele não pode nem apertar e nem soltar. Nós temos que ter aquele ponto exato do pontico.
Tá? Toda vez que houver toque do pôntico na região do tecido mole, vai dar a báscula, né? Efeito gangorra. Depois de provar a peça, a gente vê se o fio dental vai passar sobre o pôntico sem machucar o paciente. E vamos avaliar nos 2 dentes pilares se a ponta assentou corretamente. Tá ali, figura 7.25, colocando o carbono na região do pôntico, posiciona onde marcou, pego a broquinha diamantada e vou tirando até que não ocorra mais essa isquemia, até que a prótese se assente corretamente. Então, toda vez que houver pressão na gengiva, nós vamos estar com um excesso de material. Nós vamos ter que desgastar um pouco essa porção cervical para acertar o perfil de emergência. Quer dizer, o nosso perfil de emergência ele saiu com uma convexidade. Eu tenho que deixar ali aquela região mais plana. Gente, isso a gente está falando é questão de meio milímetro, 1 milímetro no máximo. Lembre-se que a nossa linha de termo está meio milímetro dentro do sulco gengival. Então é um pedacinho muito pequeno. Pega a broquinha diamantada e acerta o perfil de emergência. A única coisa que nós temos que ficar alerta, quando a prótese provisória às vezes não ficou bem adaptada, houve um edema gengival ali, houve uma hiperplasia gengival, aí sim, é quando você vai posicionar a prótese vai dar isquemia, mas não é porque está com sobrecontorno, e sim porque a gengiva cresceu ali, a gengiva fez uma hiperplasia. Então, não raro, nós temos que pegar um bisturi elétrico, remover esse excesso de gengiva para conseguir posicionar a peça. Então, sempre muito cuidado com a isquemia, tá? Não é porque deu isquemia que você vai desgastar a peça. Às vezes ocorre esse falso sobrecontorno. Posicionei a peça, coloquei ela em posição, acertei os pontos de contato, o fio dental está descendo bem, com uma suave pressão, não está com isquemia gengival, aí eu vou fazer os ajustes oclusais. Primeiro em cêntrica ou em máxima intercuspidação, se for um elemento só, máxima intercuspidação. Coloca o carboninho, pede para o paciente ocluir, verifica se ele ocluiu junto com os outros dentes, se está confortável para ele. Tá? Normalmente o próprio paciente nos diz, está um pouquinho alto, doutor. Então, importante, gente, nessas provas a gente nunca anestesia o paciente, para que ele tenha essa total percepção. Acertei em cêntrica ou em máxima intercuspidação, aí vou ver os guias caninos em lateralidade. Lado de trabalho, lado de balanceio. Tem interferência, está alto, não está alto, está suave, está deslizando bem o canino, aí ajusta. E por último, vamos fazer o ajuste na protrusiva, fazer o guia incisivo. Toda vez que for instalar uma prótese, eu faço esse ajuste funcional, mesmo que seja uma peça só que eu fiz num pré-molar, num molar, eu vou sempre checar as guias funcionais se estão funcionando. Então, posicionei a prótese, levo em cêntrica, o máximo intercuspidação, até ajustar isso aí. É uma prótese extensa, marca uma tarde inteira para o paciente, tá? Porque você tem que acertar todos os pontos de contatos e todas as guias. Então, lembre-se, pontos na região posterior, riscos na região anterior. Acertei em cêntrica ou em máxima intercuspidação, aí vou fazer os ajustes em lateralidade. Lembre-se, em lado de trabalho, desocluir em canino o grupo, não pode ter contato em lado de balanceio. Tá? E também não pode ter contato nos incisivos, tem que fazer desoclusão só em canino ou em grupo. Verifico um lado, verifico o outro. Acertei a lateralidade, agora vou fazer a protrusiva. Fez a deslizamento da mandíbula para frente, incisivo inferior tocou na borda do incisivo superior, não pode ter contato durante esse deslizamento. Então, às vezes você posiciona o paciente lá em máxima intercuspidação, em relação cêntrica. Quando ele começa a fazer a protrusiva, tocou lá atrás. Tem que desgastar ali, tem que acertar essa guia aqui, ou aumentar a guia na frente ou desgastar lá atrás, até que o paciente consiga fazer esse movimento de protrusiva sem interferência, de uma maneira tranquila. Acertei as guias funcionais, aí vamos ver o teste fonético. Tá? Então, o S é o que mais aproxima os dentes sem ocorrer contato dental. Se houver contato, nós erramos na
DVO do paciente. Lembra lá da dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso? Às vezes nós invadimos a diferença entre a DVR e a DVO, que é o espaço funcional livre. Quando nós deixarmos essa prótese maior invadindo o espaço funcional livre, é aquele caso que o paciente nos conta assim, doutor, às vezes eu estou falando e tu dou uma mordida no meu dente. Por que ele tocou no dente? Porque principalmente durante o som com SSS, que os dentes chegam o mais próximos possível, porém sem contato. Então, quando ocorre contato, é quando ele bate o dente. Tá? E isso aí é uma coisa assim que o paciente reclama, porque dói. Ele está falando e dá batida e diz, putz, dá aquela puta dor. Porque isso invadimos o espaço funcional livre. Então pede para o paciente falar sons com S, sapo, sapato, Mississippi. Isso aí vocês vão usar muito lá na próstata total. Aí, outro ajuste fonético, F, 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 V, V, V. Observe que quando a gente fala esses fonemas, o lábio superior toca levemente, o incisivo superior toca levemente o lábio inferior, porém não pode haver pressão, ele não pode morder o lábio. Tá? Se ele morder o lábio, se houver pressão no lábio, é porque invadimos o espaço da musculatura, invadimos o espaço funcional livre. Então pede para o paciente falar F, 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 V, 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 V. Então borda esses áudios superior tocando suavemente o lábio inferior. Depois dos ajustes fonéticos, vamos ver a questão da área plana. Então, principalmente incisivo. Nós temos uma área plana mais extensa, que é o meio do dente, e as bordas são convexas, são arredondadas. Então, toda vez que nós temos o formato do dente, então voltamos lá na trilha da estética, formato do dente mais triangular, nós temos essa área plana maior no terço médio incisal e menor na área cervical. Quando nós temos um dente quadrado ou retangular, essa área plana é maior. Então a gente vai usar brocas diamantadas de peça de mão ou aquelas perdas de desgaste na cerâmica para acertar a demarcação da área plana. Existe um lápis que tem uma ponta vermelha e uma ponta azul que são justamente para te ajudar a demarcar a área plana. Muitas vezes no formato do dente, deixa eu ver se está no próximo slide aqui, ó. A hora que você faz o formato do dente, você deixa uma área plana menor do que o outro dente, dá essa impressão que um dente é menor que o outro. Quando você aumenta essa área plana, você vê que está do mesmo tamanho. Como é que a gente confere isso? Com um compasso, aquele compassinho de ponta seca, mede ali, para deixar os dois dentes iguais. Então você demarca com a lapiseira e daí faz o desgaste da área plana. Então essa parte ele está riscado com um grafite. O que está para dentro do dente é a área plana, o que está para fora é a área convexa. Então eu sempre tenho que deixar eles na mesma posição. A outra coisa que interfere na percepção é porque quanto maior a área plana do dente, maior a reflexão de luz. Então, se um dente reflete mais luz que o outro, ele vai dar a impressão que ele é maior do que o outro. Né? Então, por isso que eu tenho que deixar sempre os dois simétricos. Demarco a área plana, né? Pego essa broca cilíndrica ou cônica diamantada, desgasto e acerto o tamanho da área plana dos dois dentes. Isso interfere diretamente no formato dos dentes. Acertei a área plana, agora nós vamos ver as ameias, onde tem que ter a papila gengival. Então, em alguns casos, a gente vai deixar uma ameia maior para que a papila se acomode melhor, e em alguns casos nós temos que diminuir essa área da papila para que não forme aqueles espaços negros, ou os black spaces. Então, nessa figura, a gente vê ali entre os centrais um black space. Entre o central e o lateral, a papila está bem acomodada. Então, a gente muda o quê? O formato do dente. Você deixa ele mais retangular para fechar um pouquinho mais aquele espaço, para que não fique esse espaço vazio, dando essa sensação do black space. Nos dentes posteriores, isso aí já não compromete tanto assim. Então, na parte posterior, você pode deixar essa meia cervical mais larga, para quê? Para que o paciente possa passar a escovinha interdental, facilitar a higiene ali, e consiga passar o fio dental. Região anterior, aí o paciente não quer que fique black space, você tem que fechar isso, ou através da acomodação da papila, ou da mudança do formato do dente.
tá? Deixar a anatomia do dente favorável para que ocorra essa acomodação da papila gengival. Então, nos dentes anteriores, temos que ter espaço suficiente para passar o fio dental e acomodar a papila, porém não muito grande para que forme um black space. Então, temos que evitar esses black space. Esse formato a gente acerta quando? Na provisória. Então, quando você vai pondo a provisória, você já vai ver se vai ficar black space ou não, você já vai ver se a papila vai se acomodar ou não. Por exemplo, se o paciente tinha uma prótese antiga mal adaptada, a papila gengival também estava mal acomodada. A partir do momento que você faz uma coroa provisória, vai abrindo espaço para essa papila, ela vai se acomodando no espaço e vai dando uma melhor estética para o paciente. Se o periodonto estiver doente, estiver inflamado, você vai tratar primeiro o periodonto. Então, você vai usar uma fase de coroa provisória mais longa para que essa parte periodontal se acomode. Lembrando a frase do professor Fábio Hirata, você só vai fazer a prótese definitiva depois que o periodonto dá o sinal verde. Mesmo que para isso você precise fazer vários jogos de provisório. Outra coisa que fica legal quando se faz ajuste estético é uma simetria incisal discreta, ou seja, aquela simetria que não é perceptível, para você não deixar os dentes muito igualzinho, tudo com cara de teclado de piano, você vai fazer um detalhezinho num dos dentes, no outro dente. Então você vai fazer essa assimetria discreta. Então não existe uma simetria perfeita na natureza. Existem trabalhos de pacientes que através de fotos recorta-se a metade do rosto do paciente, inverte e você une dois lados direitos. Não fica legal. Tá? Então você sempre vai ter um lado, o lado direito e o lado esquerdo, um pouquinho diferente do outro lado. Isso é da natureza. Tá? O que você não pode ter assimetrias que chamem a atenção. Uma leve assimetria, aquela imperceptível, ela é favorável. Porém, a palavra final é do paciente. Se o paciente olhar o dente e dizer assim, eu não gostei desse detalhe, aqui ficou maior que o outro. Você faz até que o paciente goste. Então, tem coisas que o paciente pode decidir, tem coisas que não. O que é princípio, nós decidimos. O que são ajustes, você pode ter uma opinião do paciente. Então tem lá, você vai fazer um detalhezinho no dente, né? Então acertou a área plana, às vezes o dente do paciente é um pouquinho apinhado, você vai fazer um mamelo mais acentuado, você vai deixar um dentinho mais reto, porém aumentou muito o black space, como lá na figura 7.61, você vai mudar o formato, então o dente vai ficar um pouquinho mais retangular que o outro, desde que isso não chame a atenção a hora que você bate o olho nos dentes do paciente. Né? Ó, uma bordinha incisal um pouquinho mais comprida que a outra, olha ali na figura 762, você veja que as bordas não são lisas, extremamente retas, elas têm um desenho, esteticamente isso aí é favorável. Abertura interproximal, outro detalhe estético, você não pode deixar o dente muito retão, né? Porque também ele vai ficar com espectro de teclado de piano. Então você vai fazer aquela convexidade, melhor dizendo, do entorno do dente e vai fazer o espaço interproximal um pouquinho mais escuro. Tá? Principalmente em pontes fixas, onde você tem vários pontículos, para que ele não fique chapadão, retão, você vai mudar. Isso aí os protéticos fazem a aplicação dos corantes para permitir essa noção de profundidade dos dentes. Tá? Então você coloca várias próteses, você deixa aproximar um pouquinho mais escura, a borda incisal um pouquinho mais translúcida, e aí você vai acertando a parte de estética do paciente. Tá? Quando o dente é muito reto, você vai pegar um disquinho diamantado, esse de metal, e vai aumentar essa anatomia dos dentes. Porém, lembrem-se lá das infraestruturas das leis da viga, né? Quando a viga tem a maior largura, ela aumenta a resistência, quando ela tem maior altura também. Então, nós temos um limite de até onde nós podemos desgastar isso aí, até para que não ocorra a exposição da infraestrutura. Tá? Então, o protético vai usar o pigmento, né? Eles chamam de Stein, que é um pigmento marrom, para dar essa sensação de profundidade.
Quanto melhor for o ceramista, melhor ele vai dar esses detalhes para as próteses do paciente. A meia incisal também, né? Então nós temos normalmente a meia da borda mesial, ela é mais quadrada, e a da distal ela é mais arredondada. E ela vai aumentando à medida que vai distanciando da linha média. Tá? Então, entre os incisivos centrais, nós vamos ter essa distância da ponta da papila de mais ou menos 1/4 da interproximal dos dentes. Entre o central e o lateral aumenta para 1/3, entre o lateral e o canino para metade da distância. E entre os demais dentes também é metade da distância. Então, toda vez que nós temos os dentes conjuntos, né, eles um ao lado do outro, a gente vai aumentar essa espessura. Então veja essa distância entre a papila gengival e a borda incisal. Aí você vai aumentando esse espaço. Então central, 1/4 da distância, central lateral 1/3, lateral canino metade. Isso é sempre naquela proporção padrão que os incisivos centrais são um pouquinho mais compridos que os laterais. Se o paciente quiser os dentes todos retinhos, aí você faz eles todos retinhos e mantém essa distância da meia incisal mais ou menos padrão. O importante é que entre o lateral e o canino seja bem diferente do que lateral e central, central, central. Corredor bucal. Quando a gente olha o paciente de frente, nós temos que ver um espacinho entre a bochecha do paciente, entre o canto da boca do paciente e os dentes. Se não tiver corredor bucal, dá a impressão de que o arco dentário do paciente é um reto dentário, não um arco dentário. Então tem que ter aquela conformação em forma de arcada, um espacinho escuro e o canto de boca. Então aí você vai ver quando o paciente sorri até qual dente que aparece, né? Se é um bocão, se não é bocão. E a inclinação dos dentes também interfere nessa questão do corredor bucal. Tá? Então, se o dente estiver muito vestibularizado, ele esconde o corredor bucal. Então, nós temos que deixar o dente, na hora que faz a montagem dos dentes, ele mais inclinado para a palatina, né? Então, um dente mais verticalizado. Então, você consegue observar bem isso nessas duas figuras, na 7.86, uma montagem mais correta do dente, com uma inclinação palatina, e na figura 7.90, os dentes bem inclinados para vestibular, bem vestibularizados. Então, ele ficou no 7.90 sem corredor bucal, dá uma impressão muito ruim, esteticamente é desfavorável. Tá? Então, quanto mais posterior ao dente, maior essa inclinação dos dentes. Isso cria esse efeito de profundidade de campo, de ilusão de profundidade. Outro detalhe que nós temos que ver quando a gente monta o dente é posição de lábio inferior. A borda dos incisivos superiores deve acompanhar a curvatura da borda do lábio inferior. Se o lábio inferior é reto, a gente deixa os dentes mais retos. Se o dente curvatura é mais acentuada, a gente vai deixar os incisivos centrais um pouco mais compridos que os laterais, acompanhando a linha de sorriso do paciente. Tá? Se você não fizer isso, dá a impressão que o paciente tem mordida aberta, que é o caso da figura do lado esquerdo. Então, você, na montagem do dente, você acompanha a curvatura e volta lá nas ameias, né? Então, quando tem esse formato de lábio, você vai deixar essas ameias mais altas justamente para acompanhar essa curvatura. E observe também que a borda incisal dos incisivos é levemente tocando a borda do lábio inferior. Tá? Se o dente ficar muito comprido, a hora que o paciente sorrir, vai dar isquemia, ele vai morder o lábio. Que é lá caso que ele está falando, depois eu coloquei esses dentes, eu estou falando de repente eu mordo o lábio, ou eu bato os dentes. Por que ocorre esse fenômeno? Porque houve invasão do espaço funcional livre. Então, agora nós terminamos os ajustes, né, na nossa sequência de prótese lá. Moldagem de trabalho, foi para o laboratório, veio a infraestrutura, a prova da infraestrutura, moldagem de transferência, volta para o laboratório, aplicação da cerâmica de revestimento, informamos a cor, né, aplicação da cerâmica, agora fizemos os ajustes funcionais e estéticos. Volta para o laboratório a peça, para o protético fazer os acabamentos finais, reaplicar o glaze ou reanatomizar a peça. E agora, depois desses ajustes, a peça vem pronta
para que a gente faça a cimentação. A aula de cimentação já foi dada ao vivo para vocês. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Já volto com mais informações aí.